Olá, meu nome é Luiz Eugênio, eu sou professor de anestesiologia veterinária e nessa aula nós vamos falar sobre o cálculo de dose e reconstituição. Objetivos da nossa aula: realizar com segurança o cálculo de dose necessário para o uso de medicamentos em medicina veterinária. Essa é uma aula muito importante no nosso curso, uma vez que, em anestesiologia, erros podem ser fatais à vida do animal. Não adianta a gente saber qual o medicamento e quando utilizá-lo se a gente não consegue calcular a dose desse medicamento. Além disso, nós vamos identificar os equipamentos, as apresentações e concentrações dos principais medicamentos utilizados na nossa rotina. Bom, antes de fazer os cálculos, nós vamos conhecer então alguns conceitos importantes para ajudar aí na hora de fazer o cálculo de dose. O primeiro deles é o conceito de dosagem. O que entende-se então como dosagem do medicamento? É a frequência de administração e a duração do tratamento. É a quantidade capaz de provocar uma resposta terapêutica desejada no paciente, preferencialmente sem outras ações ou efeitos colaterais. Geralmente, a dosagem é dada em miligramas por quilo ou ainda em microgramas por quilo. Bom, todo medicamento, quando ele é produzido, são feitos estudos para se chegar então à dosagem daquele medicamento, ou seja, a quantidade daquele medicamento em relação ao peso do animal capaz de provocar uma resposta terapêutica. Esses estudos vão abranger as diferentes espécies e os diferentes usos daquele medicamento. Bom, concentração. Todo medicamento, então, quando ele é disponibilizado pela indústria farmacêutica, ele tem que constar no seu rótulo o valor da concentração. Entende-se, então, por concentração a quantidade ou a massa de uma substância e o volume de um solvente em que esse composto se encontra dissolvido. Então, é a relação entre o solvente e o soluto daquela solução, também conhecida aí agora como medicamento. Bom, quanto mais partículas de soluto são envolvidas pelo solvente em unidades de ml, litro, grama ou quilo, mais concentrada será aquela solução. E o contrário, né? Quanto menos partículas de soluto são solvatadas pelo solvente, menos concentrada é aquela solução. Geralmente, a indústria farmacêutica vai disponibilizar a concentração desse medicamento em porcentagem, que significa então gramas para cada 100 ml, ou ainda em miligramas por ml. De uma forma geral, a gente tem que lembrar sempre que nós vamos trabalhar com o valor de miligrama por ml. Então, se a indústria farmacêutica disponibilizar o valor de concentração em porcentagem ou ainda em gramas para cada 100 ml, nós vamos ter que converter isso para miligrama por ml. Bom, basicamente é isso aqui. O medicamento, então, ele vai ser armazenado na forma liofilizada, na forma de pó, e antes da comercialização, a indústria vai reconstituir esse medicamento em uma solução aquosa, formando então a solução aí do medicamento. Aqui eu tenho um exemplo do medicamento com baixa concentração. Vejam então que medicamentos com baixas concentrações, eu tenho uma alta relação aqui entre o solvente e o soluto. Veja que eu tenho poucas partículas de soluto em relação à massa do solvente. E aqui do lado eu tenho um outro medicamento, outro exemplo do medicamento com uma concentração mais elevada. Ou seja, eu tenho muitas partículas do soluto em relação à massa aqui do solvente. Bom, na grande maioria das vezes, a indústria farmacêutica vai disponibilizar o valor da concentração em porcentagem. Em química de soluções, a porcentagem significa, então, gramas para cada 100 ml. Ou seja, o valor do medicamento em gramas solubilizado em 100 ml do solvente. Vamos ao exemplo aqui. Ó. Se o medicamento estiver expresso no seu rótulo que está a 5%, significa então que para produzir esse medicamento, a indústria solubiliza 5 gramas do medicamento em 100 ml do solvente, né, do veículo ali necessário para solubilizar aquele medicamento, criando então essa relação de 5%. Lembrando que a fórmula matemática da concentração é a massa sobre o volume. Então, toda vez que eu tiver medicamentos com concentrações mais elevadas, significa então que eu tenho uma maior massa em relação ao menor volume. Então, de uma forma geral, medicamentos com alta concentração vão ter volumes reduzidos, porque são grandezas aqui inversamente proporcionais.
e o contrário também será verdadeiro, né? Medicamentos, então, com a menor concentração, eu vou ter, então, menor quantidade de massa, né, para uma maior concentração aí de volume. Ou seja, medicamentos com baixa concentração geralmente vão me dar volumes maiores aí na hora de aplicar no paciente. A dose. O que entende-se então por dose? Dose é a quantidade de algo químico, físico ou biológico que biologicamente poderá ter um impacto no organismo. Quanto maior a quantidade, maior a dose. Geralmente ela é dada em ml e ela vai depender então da concentração do medicamento e do peso do animal. A dose então é o que a gente vai encontrar no final do cálculo de dose, né? Ela que vai ser o volume aí, necessário para ser administrado daquele medicamento no paciente, né? E a gente, de novo, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado ao chegar nesse valor de dose, porque erros podem ser fatais, né? Erros de vírgula, a gente pode ter aí valores muito maiores de dose necessários para aquele paciente. Então, muita atenção aos cálculos. A reconstituição. O que entende-se então por reconstituição? A reconstituição consiste então em retornar um medicamento da forma de pó para sua forma original líquida. Muitos medicamentos têm vida de prateleira, quando solubilizados, curta, né? Ou seja, se a indústria farmacêutica solubilizar, reconstituir esse medicamento na indústria, ele dura muito pouco tempo. Então ele tem uma forma mais estável quando ele está liofilizado. Então a indústria farmacêutica vai fornecer para a gente esse medicamento na forma de pó, né, liofilizada, e nós, ao utilizar aquele medicamento, previamente antes de utilizar aquele medicamento, nós vamos então reconstituir o medicamento. Para isso, então, adiciona-se um diluente, como água estéril, ou cloreto de sódio a 0,9%, que é a solução fisiológica, ou ainda glicose a 5% ao recipiente do pó do medicamento. Então, a indústria vai fornecer o medicamento para a gente na forma de pó e nós vamos fazer o papel reconstituindo esse medicamento com o volume ali do seu diluente, né? Essa reconstituição deve sempre seguir as instruções do fabricante, né? Até que a gente tenha um medicamento aí recomendado para o uso. O primeiro passo para fazer o cálculo de dose dos medicamentos é conhecer a dosagem daquele medicamento, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa da dosagem dos medicamentos. A principal fonte de dosagem dos medicamentos são os livros, tá? Os livros de anestesiologia, de clínica médica, de cirurgia, são as fontes mais confiáveis aí de dosagem dos medicamentos. Mas ainda a gente pode encontrar essas dosagens em guias terapêuticos, que são livros aí que vão reunir, vão agrupar várias dosagens de medicamentos diferentes. Muito cuidado com a fonte desse guia terapêutico. Podemos ainda buscar essas dosagens em artigos científicos, principalmente das drogas, dos fármacos aí novos no mercado, né, onde não se tem estudos ainda muito concretos sobre a dosagem, a gente pode encontrar a dosagem desses medicamentos em artigos científicos. Podemos encontrar a dosagem dos medicamentos nas bulas? Sim, mas muito cuidado. Aqui na anestesiologia, a grande maioria dos medicamentos que nós vamos utilizar são humanos. Então, se você for pesquisar dosagens para animais em medicamentos humanos, a gente não vai encontrar. Então, alguns poucos medicamentos anestésicos veterinários, a gente pode encontrar dosagem neles também. Bom, outro passo importante no cálculo de dose é identificar e transformar as concentrações aí dos medicamentos. Como eu disse para vocês, todos os medicamentos, obrigatoriamente, ao serem reconstituídos na indústria farmacêutica, têm que expressar no seu rótulo a concentração daquele medicamento, ok? Bom, na grande maioria das vezes, a indústria farmacêutica vai disponibilizar essa concentração na forma de porcentagem, ok? Mas ainda ela pode disponibilizar essa concentração em gramas para cada 100 ml. O que vai fazer a indústria farmacêutica expressar a sua concentração em porcentagem em gramas para cada 100 ml, ou ainda em microgramas por ml, ou ainda em miligramas por ml, isso vai de acordo com a indústria, tá? Não existe uma regra padrão. O importante é que ela expresse a sua concentração em qualquer uma das unidades. E a gente tem que lembrar que nós vamos sempre trabalhar com a unidade de miligramas por ml.
Então, se ela expressar em qualquer uma dessas, nós vamos sempre transformar em miligramas por ml. A seguir, nós vamos ver então alguns medicamentos com diferentes formas de expressão da concentração. Bom, como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar algumas formas de expressão aí da concentração no rótulo dos medicamentos. Então, olha aqui, ó. O primeiro exemplo é esse medicamento. Ele trouxe para a gente aqui, o princípio ativo dele é o meloxicam, um anti-inflamatório, e ele trouxe para a gente a expressão da concentração em porcentagem. Então, está falando que está 0,2%. Se a gente for analisar o rótulo dele aqui, mais detalhadamente, nós vamos ver que, de fato, né, para cada 100 ml do produto, a gente tem 0,2 gramas do meloxicam, do princípio ativo. Ou seja, ele está realmente a 0,2%, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui com esse medicamento. É um antimicrobiano e no rótulo dele está dizendo, então, que ele está a 10%, ok? Se a gente for analisar mais detalhadamente aqui a embalagem do produto, nós vamos ver então que para cada 100 ml do produto nós temos 10 gramas do princípio ativo, que no caso aqui é a gentamicina.